Nós estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de tratores e motores agrícolas. E nessa aula nós estamos trabalhando sobre os motores de combustão interna e falando sobre os sistemas complementares ao motor. E entre os sistemas complementares ao motor, um componente ou um sistema muito importante é o sistema de alimentação de combustível. Este sistema tem a função de suprir a quantidade de combustível exata em função da rotação do motor e em função da carga aplicada. Além disso, o sistema de alimentação de combustível tem a função de fazer a injeção desse combustível na câmara de combustão de uma forma atomizada, para nós termos dessa forma uma melhor eficiência no uso desse combustível pelo motor. E além disso, uma outra função do sistema de alimentação de combustível é a aplicação dessa injeção no momento exato no ciclo de funcionamento do motor. Ou seja, essa injeção de combustível tem que ser sincronizada ao funcionamento do motor. Uma imagem que nós já trabalhamos aqui na disciplina, mas que vale relembrar, é sobre esse circuito de alimentação de combustível. Esse circuito que pode ser simplificado e também exemplificado desde o tanque, passando pelo copo de sedimentação, a bomba alimentadora, que tem a função de suprir o combustível com vazão e pressão suficiente através dos filtros, de combustível, que tem a função de reter as impurezas maiores, para suprir dessa forma esse combustível para a bomba injetora. E a partir da bomba injetora, daí sim que nós vamos ter uma pressão suficiente para se alcançar o combustível através do bico injetor, para esse combustível ser então disponibilizado na câmara de combustão. E esse combustível ele retorna passando pela bomba injetora e retorna então para o tanque. Retorna através da bomba injetora, fazendo a lubrificação e também retorna para o tanque. Nós vamos ver alguns componentes aqui de uma forma mais detalhada aqui ao longo dessa videoaula, e alguns outros componentes nós não vamos estudar com tanta profundidade, até porque nós também já tivemos uma noção geral quando nós falamos sobre a manutenção do trator agrícola. Nós já tratamos de alguns desses componentes, como por exemplo, componentes aqui como o copo de sedimentação e os filtros. Mas vamos aqui falar de uma forma geral sobre os tanques de combustível, esses tanques que têm uma forma bastante variada e vai depender, é claro, do modelo do trator, da marca, mas de uma forma geral, esses tanques são fabricados em polietileno, um tipo de plástico. E quais são esses componentes que compõem o tanque? Entre os componentes que compõem o tanque, além da sua carcaça, que forma o reservatório, nós vamos também poder observar um sensor de nível, que é basicamente uma boia, e conectado a esse sensor de nível existe um sensor que vai trazer a indicação do nível de combustível no painel eletrônico do trator. Além disso, nós vamos observar o tubo de abastecimento e também o condutor desse combustível para alimentação. Um outro componente que nós também já discutimos com bastante profundidade na aula de manutenção dos tratores agrícolas foi o copo sedimentador e o filtro. É necessário se ter um nível bastante frequente para essas manutenções. A manutenção aqui, por exemplo, do filtro é realizada normalmente quando se faz a troca do óleo do cárter, também se faz a troca desse filtro, e a manutenção do copo de sedimentação, com a drenagem através da drenagem da água decantada do combustível, pode ser feito esse nível de manutenção de uma forma diária. Ainda
um outro componente que é necessário se ter um conhecimento geral é a bomba alimentadora. E a bomba alimentadora, na boa parte, né, dos tratores, essa bomba alimentadora é uma bomba alimentadora de diafragma. E a ideia da bomba alimentadora, né, como o próprio nome sugere, é fazer uma sucção do combustível a partir do tanque e trazer esse combustível, né, com pressão e vazão suficiente para ser injetado através da bomba injetora. Mas e aí, como que é o funcionamento, né, dessa bomba de diafragma? Vamos aqui então ter uma noção geral sobre o funcionamento dessa bomba. Vamos aqui ver um vídeo, né, observar um vídeo que mostra esse funcionamento da bomba de diafragma. Então aqui nós podemos observar que é um princípio de sucção e pressão, e nós vamos ter também válvulas de retenção direcionais. Então esse movimento do diafragma produz esse processo de sucção do combustível e também da pressão. Mas aqui o foco principal, né, dessa videoaula é também mostrar os sistemas de injeção, que tem como componente principal as bombas injetoras. E uma das bombas injetoras disponíveis que são aplicadas nos sistemas de combustível de ciclo diesel é a bomba injetora com pistões em linha. E entre os componentes aqui da bomba injetora com pistões em linha, né, nós podemos aí destacar alguns dos componentes. Aqui nós vemos então um corte, né, dessa bomba que mostra essa bomba injetora. Nós podemos aqui observar o eixo de comando, os pistões, a cremalheira, e esses são os componentes principais, né, o cilindro onde se faz a sucção, pressão, injeção desse fluido, a bomba alimentadora de combustível, que nesse caso não é uma bomba de diafragma, é uma bomba de pistão. Mas vamos ver um pouquinho melhor esse funcionamento, né, dessa bomba, né, e observar como que funciona a dosagem dessa bomba em um outro vídeo, né? Vamos aqui então ilustrar com vídeos essa aula para nós então melhor observarmos, né, o funcionamento. Então vamos ver aqui o funcionamento, né, o princípio de funcionamento dessa bomba injetora de pistões. Então, o princípio dessa bomba de pistões é uma bomba de fluxo positivo, e aqui então nós temos o suprimento de combustível, né, a sucção, o retorno para o tanque e a injeção. Então nós temos três vias. E nessas três vias, né, nós temos aqui também, podemos observar, uma cremalheira que faz o controle da atuação, né, da rotação desse pistão. Então, esse pistão ele faz o controle da quantidade de fluido que vai ser injetada em função dessa posição angular desse pistão. Então, nós vamos ter sempre uma sucção de um fluxo constante, mas a quantidade de volume que vai ser injetada para essa linha de pressão vai depender da posição angular do pistão. Nessa posição que nós estamos vendo aqui, nessa posição estática, todo o fluido vai retornar, todo o fluido succionado a partir aqui na câmara, ele vai retornar para o tanque. E por quê? Porque o fluido ele está sempre em contato com essa área do retorno. E essa área do retorno, ela acontece esse contato por quê? Porque nesse pistão, ele possui uma ranhura. Então vamos aqui continuar observando o funcionamento. Então, nessa posição, sempre nós vamos ter o retorno para a câmara. Agora, vejam que a partir dessa cremalheira, né, teve-se uma modificação nessa posição angular desse pistão. Agora, o que acontece? Nessa posição, uma parte, né, do fluxo não tem contato com o retorno.
Nessa posição, quando o fluxo não tem contato com o retorno, o fluxo ele é injetado nessa linha de alta pressão. Então vamos aqui continuar com o vídeo e vocês vão observar que uma parte, eu vejo que nesse momento, né, em que o fluido não possui contato com o retorno, o fluido ele é injetado por essa linha de alta pressão. Porém, quando o fluido entra em contato com essa linha de retorno, devido a essa ranhura, esse suco, né, sobre o pistão, isso faz com que o fluido retorne para o tanque. E por quê? Porque aqui nós temos então válvulas, né, de retenção direcionais e a pressão para a abertura dessa válvula de retorno aqui para o tanque é muito menor do que essa pressão na abertura dessa válvula de retenção para injeção. Então aqui nós podemos aí observar, né, ainda o controle de rotação, né, o controle aqui da rotação a partir da cremalheira, e vejam que esse controle é de certa forma um controle contínuo, né? Então quanto maior essa posição, maior a quantidade de fluido injetado aqui para a linha de alta pressão. Então vamos aqui dar sequência e mostrar um pouco mais, né, sobre um funcionamento agora de uma bomba, da bomba de pistão. Então vamos ver aqui agora o funcionamento dessa bomba de pistões em linhas, né? Vamos ver uma montagem entre os componentes, onde a gente pode observar aqui que os componentes, né, com as molas, né, para auxiliar nesse funcionamento, né? Nós vemos também aqui as linhas, né? Normalmente aqui nós vamos ter o número, né, de pistões iguais aos números de cilindros, né? Também vamos observar ali a montagem, né, de toda a carcaça, a montagem aqui também dessa junta, né, de selamento. Vamos observar também aqui a bomba, o detalhe aqui para a bomba alimentadora e também o acionamento dessa bomba injetora, esse acionamento que é feito a partir de uma tomada do motor. Então vamos aqui, né, observar aquele pistão com a ranhura, o pistão com a ranhura. Vamos ver aqui a linha de pressão, a linha de retorno, e vejam que aqui, observem aquela cremalheira, né, que faz o controle da quantidade debitada de combustível. Então nós temos aí mais uma vez, né, mostrando o detalhe que mostra, né, esse controle angular aqui da posição do pistão, feito a partir então de uma cremalheira. E o que faz, né, esse controle, né, dessa posição angular? Esse controle dessa posição angular basicamente é feito através de um dispositivo mecânico. Isso, é claro, nós estamos falando dos sistemas de injeção mecânica, mas ele pode ser feito através de um governador mecânico. E o que é esse governador mecânico? É um dispositivo de rotação, um dispositivo composto aqui por pesos, né, contrapesos, sistema de contrapesos, o sistema aqui de mola. E esse sistema de contrapeso de mola vai fazer esse controle nessa posição angular aqui do pistão através, né, desse acionamento aqui com a cremalheira que é essa engrenagem de dentes retos. Vamos aqui dar uma sequência e mostrar um pouquinho mais sobre esse funcionamento desse mecanismo que chama governador mecânico, que funciona, né, que controla então a quantidade de combustível que vai ser aplicado para injeção. Isso nós estamos falando, né, nos sistemas de injeção mecânica. Então nós vamos aqui mostrar um pouco mais, né, o princípio, né, de funcionamento desse mecanismo, né, com o governador mecânico, mas agora ele está fazendo atuação, né, no controle da abertura da válvula, né.
Então vejamos que é um sistema aqui de contrapesos, né? Um sistema que possui uma alavanca, e essa alavanca ela atua, né, nessa posição dessa luva. Ainda é claro que aqui também existe uma mola, né, uma mola que auxilia nesse retorno. E vejo que dependendo aqui da quantidade, né, de rotação, esse sistema de contrapeso ele pode abrir, e isso faz com que essa alavanca movimente essa luva em torno desse eixo. Então, é assim que nós temos, por exemplo, né, o controle. Aqui mostrando, né, o controle da atuação em cima sobre, né, uma válvula borboleta, mas esse controle também, como nós vimos, né, pode ser feito diretamente na posição angular do pistão, que controla a quantidade de combustível que vai ser injetado através da, da bomba injetora de pistões em linha. Vamos aí continuar, né, a nossa aula, e ainda trazendo, né, esse destaque, né, para esse sistema que é o governador mecânico, né, que faz então esse controle nessa quantidade de combustível que é aplicada na linha de injeção, né, mostrando o sistema, né, de contrapeso, né, dando destaque ao sistema de contrapeso, mostrando a alavanca, e essa alavanca, de certa forma, ela faz essa pressão, ela faz uma pressão sobre a luva e faz então o controle junto à cremalheira, né, avançando ou retrocedendo a cremalheira, que está engrenada, né, de certa forma, então, nesse controle na posição angular do pistão, que controla a quantidade de combustível que é injetada e a quantidade de combustível que retorna para o tanque. E isso tudo acontece, né, devido a esses contrapesos, né, que funcionam aqui em função da velocidade centrífuga, né? Então, quanto maior a velocidade de rotação, isso vai influenciar na velocidade centrífuga, né, desses contrapesos, fazendo com que ocorra essa abertura através dessa alavanca pressiona essa mola, né, e faz com que ocorra então o avanço ou retrocesso aqui do controle aqui da cremalheira. Além da bomba injetora de pistões em linha, um outro sistema bastante aplicado também ao sistema de alimentação de combustível diesel, é uma outra alternativa que também é aplicada, é a bomba injetora rotativa. Então, nós vimos, né, primeiramente a bomba injetora com pistões em linha, e agora nós estamos observando uma outra opção, que é a bomba injetora rotativa. E aqui nós temos uma imagem, né, para ilustrar essa bomba injetora, né, rotativa. Aqui nós podemos, né, observar o eixo, né, de acionamento. Esse eixo de acionamento, é claro, né, que vai estar sincronizado acoplado, né, ao funcionamento do motor. E esse eixo aciona, né, aciona esse pistão. Esse pistão tem a função, né, de fazer a sucção do combustível, né, a sucção do combustível a partir, né, da linha de alimentação, e também tem a função de fazer a injeção do combustível. E acoplado também a esse eixo de entrada, nós vamos ter o eixo onde nós temos o acionamento do governador mecânico, que também possui os sistemas de contrapeso, né? Então, esse débito, né, de combustível vai ser em função do quê? Vai ser em função da rotação do motor, porque aqui nós vemos que existe um acoplamento a partir, né, de um funcionamento do motor. E além disso, aqui nós também podemos observar um acionamento que, junto a este mecanismo aqui do governador, né, nós podemos observar um mecanismo mecânico, né, acoplado aqui com a mola, e esse acoplamento ele vai estar diretamente acionado aí, diretamente associado também com o acelerador. Então, a quantidade de débito, né, está associado, nesse caso, né, está bastante visível, né, com o acoplamento com o acelerador e com o acoplamento da rotação do motor. E isso tudo vai estar aqui acoplado, né, vai estar associado a
a essa luva, né, aqui, que faz esse controle na maior quantidade ou menor quantidade de combustível levada ao bico injetor. Bom, mas aqui agora, na sequência, nós vamos observar um vídeo para melhor ilustrar esse funcionamento da bomba injetora rotativa. A bomba rotativa tem suas peças internas lubrificadas pelo mesmo óleo usado como combustível. O funcionamento da bomba inicia quando o eixo principal movimenta um rotor com 4 palhetas, denominado como bomba de alimentação interna. Sua principal função é pressurizar o óleo no interior da bomba com valores calibrados oscilando entre 3,5 e 8 bar, proporcionais à rotação desprendida pelo motor, sendo que o excedente é direcionado ao tanque de combustível através de uma linha de retorno. Na sequência de movimento, o eixo principal move um par de engrenagem que aciona o limitador de rotações, um dispositivo montado a partir de contrapesos que trabalha sob a força centrífuga para controlar a rotação máxima a ser aplicada no motor. Após esse procedimento, a rotação é transmitida para um acoplamento giratório, que através de roletes adicionam movimentos sobre uma placa de comando com ressaltos ondulados. O movimento dos roletes sobre a placa gera o bombeamento e a rotação de um êmbolo cilíndrico que é alimentado pelo combustível do interior da bomba. Com esses movimentos, o êmbolo comprime o óleo a uma pressão em torno de 800 bar, enviando-o através de um distribuidor rotativo para os bicos injetores, na sequência de 1, 3, 4, 2, em sincronismo com a ordem de inflamação do motor. O óleo, então, passa por válvulas de retenção que impedem o retorno do combustível. Finalizando, o óleo diesel segue em alta pressão, por meio de tubos, até os bicos, para ser injetado dentro da câmara de combustão. A rotação no motor a diesel está diretamente ligada à quantidade de óleo injetada no cilindro. Quanto maior a quantidade de óleo, maior a rotação. A bomba rotativa controla essa quantidade através de uma bucha de regulagem no pistão da bomba, que se desloca de acordo com o pedal do acelerador, para frente ou para trás, alterando o débito de combustível. Veja como isso acontece. O pistão da bomba rotativa executa 2 movimentos. Se desloca para frente e para trás e gira. Quando o pistão se desloca em direção ao ponto morto inferior, PMI, ele abre a passagem para o combustível, que enche a câmara à sua frente. Após atingir o PMI, a passagem do combustível é fechada através do movimento de rotação que veda a câmara de compressão. O pistão, então, se movimenta para a frente, comprimindo o combustível, que só encontra passagem por dentro do orifício longitudinal, que está ligado a uma ranhura de alimentação. Através da ranhura de alimentação, o óleo comprimido é enviado a um dos injetores. A quantidade de combustível injetado é controlado pela posição da bucha de regulagem que fecha o orifício transversal. A bucha de regulagem é movida por uma alavanca ligada ao pedal do acelerador. Quando o pedal do acelerador é acionado até o fundo, a alavanca desloca a bucha para frente, vedando totalmente o orifício longitudinal e enviando o máximo de combustível para o injetor. Com o retorno do pedal, a alavanca desloca a bucha para trás. Assim, durante o movimento do pistão, o orifício longitudinal é aberto, fazendo que parte do combustível retorne para dentro da bomba, o que diminui a quantidade de óleo enviada para o injetor. Como já vimos, a pressão interna da bomba varia de acordo com a rotação do motor, devido à ação da bomba de palheta. Quanto
Quanto maior a rotação, maior a pressão no interior da bomba. O avanço deve crescer junto à rotação. Para que isso aconteça, existe um pistão instalado sob o suporte dos roletes, que são a base de sustentação dos movimentos do pistão. Esse pistão possui uma mola que é vencida pela pressão interna da bomba. Com a elevação da pressão, em virtude do aumento da rotação, o pistão se desloca, movendo a base dos roletes, adiantando o momento da injeção. Nós tivemos uma indicação sobre a injeção que acontece através do bico injetor. Então, aqui nós temos, né, um detalhe mostrando uma ilustração geral do bico injetor, né? O bico de injeção, nesse caso, né, um bico para uma injeção mecânica, né, mostrando em corte esse componente que ele funciona como uma válvula, né? E nós podemos observar já desde agora, né, que esse componente ele possui uma mola, né, como componente principal, ele possui uma proteção, né, principal aqui também, e possui uma agulha, e na base, vejam, a abertura para se fazer então a injeção do combustível atomizado. E essa injeção desse combustível atomizado acontece sob um nível, né, de alta pressão, e essa pressão é em torno de 1.600 bar, o que equivale a mais ou menos 1.600 vezes o valor da pressão atmosférica. E vamos aqui então mostrar agora como que é mais ou menos, né, os detalhes, né, desse sistema de injeção mecânica, né? Então nós aqui já podemos observar, né, que são componentes variados, né, de injetores, né? Ele possui, né, nós podemos aqui ver uma forma desmontada, né? Possui basicamente mola, né? Possui uma agulha. Esse controle na abertura é feito, né, basicamente por uma pressão sobre essa mola. Nós vemos a agulha, né, e aqui uma capa, né, de recobrimento, aonde nós vamos ter sobre essa capa, né, na ponta, os orifícios por onde se faz a injeção. Ali novamente, né, nós temos os detalhes aí sobre a injeção. E aqui é interessante agora que nós temos uma vista em corte mostrando o fluido, né, do combustível sendo injetado com pressão no bico injetor. E vejam o que acontece. Essa pressão, que nós falamos em 1.600 bar, ela faz com que ocorra uma pressão nessa parte, né, principalmente da agulha, fazendo com que a agulha faça uma retração. Essa retração faz com que ocorra a abertura do bico injetor, pulverizando esse combustível na câmara. Então, nós temos aqui, né, mostra esse funcionamento. Após a redução dessa pressão, do nível da pressão, a agulha ela volta para a sua posição normal, né, por causa do acionamento com a mola, né, da restituição da mola, e o restante aqui do combustível, que ainda estava aqui, ele retorna lubrificando, né, o bico injetor, retorna para o reservatório ou também retorna ali para a bomba injetora. Aqui nós vemos, né, um funcionamento básico do bico injetor. Vejam que o fluido ele sai, né, de uma forma, como nós falamos, né, de uma forma atomizada. Então, esse é uma das formas, né, do bico injetor, onde tem orifícios, né, vários orifícios para melhorar essa pulverização em torno da câmara de combustão, né? Lembrando que a câmara, nesse caso, ela traz, né, uma combustão devido à alta compressão, e aí um outro tipo, né, de bico, onde possui, nesse caso, um orifício único, né? E nesse caso, esse combustível ele é injetado, né, numa pré-câmara, né? Ele é injetado aqui nessa pré-câmara, misturado com o ar, e então nós temos aqui a combustão.
Mas esses são detalhes, né, como eu venho falando, né, sobre os sistemas, né, de injeção mecânica. Retornando, antes aqui da gente falar do sistema de injeção, já sistema de injeção eletrônica com esse sistema Common Rail, que é o sistema multiponto, né? Antes de falar sobre o sistema de injeção eletrônica, vamos aqui enfatizar que nos sistemas de injeção mecânica nós temos basicamente dois tipos de bomba que são utilizados para esse sistema, que é a bomba injetora com pistões em linha e também a bomba injetora rotativa. Aqui para os sistemas de injeção eletrônica com esse sistema Common Rail, ou também fazendo a tradução, né, nós vamos chamar, né, desse sistema de injeção eletrônica multiponto. Nesse caso, nós vamos ter uma bomba injetora rotativa que vai alimentar um tubo, uma tubulação que vai manter, né, esse sistema alimentado com combustível em alta pressão. Basicamente é isso. E depois nós vamos ter também aqui um retorno, né, do combustível fazendo a lubrificação para a bomba injetora e depois esse combustível retornando para o reservatório. Mas vamos aí então melhor detalhar esse sistema de injeção eletrônica multiponto. Mas antes, né, vamos falar também aqui sobre os detalhes, né, do bico injetor, nesse caso, o bico injetor para injeção eletrônica e como que funciona, né? Então nós temos aqui, voltando, né, na imagem, um sistema que é mantido, né, pressurizado, com altamente pressurizado, né? E nesse caso, o sistema, né, de controle eletrônico, né, a unidade de controle eletrônico, vai sincronizar a injeção, né, em função das fases, né, do motor, e a quantidade, né, de combustível injetada vai ser em função do tempo de abertura dessa válvula, que é o bico injetor, né? O bico injetor, de certa forma, ele é uma válvula. E nesse caso, para a abertura, né, do bico injetor, então nós vamos ter um solenoide, né? Esse solenoide vai atuar sobre a retração, né, desse pistão, e a quantidade, né, de combustível injetado vai ser em função, né, desse tempo de abertura da válvula. Então, nos sistemas, né, de injeção eletrônica, nós vamos ter diversos, né, sensores, né, no motor, né, sensores de fase, né, sensor de rotação, e esses sensores aí nós vamos observar um pouquinho mais à frente aí, na hora de entrar da aula, para a gente ter uma melhor noção. Mas, basicamente, nesse caso, nos bicos, né, de injeção eletrônica, então nós temos esse acionamento aqui do bico injetor, né, em função então do solenoide, que vai trazer, né, esse tempo, né, de abertura do bico injetor. E aqui nós temos uma representação sobre esse circuito geral que mostra esse funcionamento do sistema de injeção eletrônica, né, para o ciclo diesel. Então, da mesma forma, né, nós vamos observar o tanque de combustível, a bomba, né, injetora, e essa bomba injetora ela vai trazer uma alimentação para esse sistema multiponto. Ela não vai trazer uma alimentação individual para cada um dos cilindros. Ela vai trazer para esse sistema, né, multiponto, que é mantido então sob alta pressão, e aqui nós vamos ter então os bicos injetores associados. Esses bicos injetores vai ter então, é claro, um retorno, né? Vai ter uma ligação, né, de um retorno para o tanque aqui de combustível, e essa abertura vai ser o tempo, né? Esse tempo de abertura e a sincronização vai ser comandado a partir da unidade de controle eletrônico. Mas como que é feito, né, esse comando? Vai ser a partir, é claro, do sensor de rotação, vai ser a partir principalmente do sensor de fase,
esse tempo de abertura vai depender do pedal, né, do acelerador. Então, tudo isso vai ser uma função, vai ser utilizado, né, como fundamento para determinar a quantidade, né, de combustível debitada ali junto à câmara de combustão. Então, esses são os princípios básicos aí do funcionamento do sistema, né, de injeção eletrônica. E aqui nós podemos, então, observar esse circuito geral. Mas, além dos sistemas, né, de injeção que nós falamos, né, injeção de combustível diesel, nós também vamos aí falar sobre os sistemas de alimentação de combustível, né, nos motores ciclo Otto. E para falar sobre isso, né, nós vamos aqui destacar alguns dos componentes, né, dos sistemas de alimentação e injeção de combustível, aqui destacando, né, os motores flex. Nesses motores flex, né, e nos motores mais modernos, né, nós vamos observar esse componente que é o canister. Nesse caso, o canister ele tem a função, né, de recuperar, né, recuperar esses vapores que estão aqui em suspensão junto ao tanque, desses gases, né, evaporados. Esses gases evaporados são recuperados aqui no canister e são trazidos para a admissão, junto da admissão. E nos sistemas de injeção de combustível, né, nos motores flex, nós também vamos observar um reservatório, né, para partida a frio, nesse caso aqui identificado como nessa representação do número 2, e para o acionamento, né, desse sistema, né, de partida a frio, nós vamos ter um relé, uma bomba, que é identificada aqui como número 4, no número 5, um solenoide, né, uma válvula solenoide on-off, né, para fazer a abertura, né, para trazer esse combustível aqui para a admissão. E ainda nós vamos poder destacar junto aqui, ainda na linha, né, do canister, né, que também traz esses vapores que são evaporados, né, nesse canister que é um componente, né, de um filtro, né, de carvão ativado, né, ele vai trazer esse combustível, né, de certa forma aqui para a admissão. E aqui nesse sistema existe também uma válvula, né, de purga, né, para se fazer a extração, né, de água, né, porque junto a esses vapores, né, pode conter água, e então se pode também fazer a extração dessa água nesse componente aqui representado como a válvula de purga do canister. No ponto 7 aqui nós podemos observar o sensor, né, de temperatura do ar de admissão. No ponto 8 nós vemos aqui a válvula, né, de injeção de combustível, né, a válvula de injeção de combustível, lembrando que nesse caso, né, nós temos uma injeção de combustível realizada numa pré-câmara. No ponto 9 nós vamos observar um sensor de detonação. Depois nós vamos observar um sensor de rotação, porque aqui nesse sistema, né, nós temos um sistema de injeção eletrônica, né, então nós temos os sensores que estão sendo associados, né, como sensor de rotação, o sensor de temperatura, né, do motor também. Depois aqui na parte 12 nós vamos ter observação do sensor de fase, esse sensor de fase que é muito importante para o tempo, né, da injeção, né, o sensor de fase que está associado ao acionamento da árvore de Cames, né, que faz o acionamento aqui das válvulas, né, de admissão e também das válvulas de exaustão, né, dos gases, né, de escape. Depois nós vamos aqui também falar sobre a bobina, essa bobina aqui destacada no 13, né, na parte 13, na bobina que traz a ignição para a vela, né, de ignição, que é fundamental aqui para combustão, né, nesses motores, né, ciclo Otto, e também traz um destaque aqui nesse ponto 14 para o acelerador. E no 15 nós vamos ter então a vela de ignição, e destacando que, é claro, né, a partir aqui da combustão nós vamos ter também
os gases, né, de exaustão que são observados através do sensor lambda, que está aqui destacado na parte, né, do 16. Esse sensor lambda, então, tem a função, né, de observar como está essa mistura, né, como está essa mistura aqui dos gases de escape. E isso também isso também traz uma informação básica, né, para a quantidade, né, de combustível que é debitado aqui no bico, né, na injeção desse combustível. Além disso, né, nós podemos, né, observar, nesse caso, né, a bomba elétrica aqui junto ao reservatório. E por último, né, nós vamos também indicar a unidade, né, de controle eletrônico, que tem suas informações, né, baseadas aí em sensores, né, para calcular, né, a quantidade, né, de combustível injetado, né, e também o momento que é injetado, né, esse combustível. Isso tudo aqui calculado, baseado nessa unidade de controle eletrônico. E por último, né, destacando a válvula borboleta, que faz o controle do fluxo, né, de ar, porque aqui nós temos uma mistura estequiométrica, né, entre a quantidade de ar e a quantidade de combustível que é injetado. Então, aqui nós temos uma visão geral sobre o sistema, né, de injeção eletrônica de combustíveis nos motores flex, né, nos motores automotivos aí, os motores flex. O que é um motor flex, né? Um motor, nesse caso que nós estamos falando especificamente, né, um motor com funcionamento à base de gasolina e à base de etanol. Lembrando que também na nossa gasolina que nós utilizamos já tem, né, uma mistura de etanol. Mas vamos aqui agora, né, mostrar um outro sistema, né, uma outra possibilidade. E nesse caso é uma injeção direta de combustível no motor de ciclo Otto. Então é uma injeção que não é feita numa pré-câmara, é uma injeção que é feita diretamente na câmara de combustão. Vamos ver esse vídeo? A injeção direta de gasolina é um sistema de acionamento cada vez mais frequente. Em 2020, um quarto de todos os automóveis do mundo inteiro estará equipado com um sistema de injeção direta a gasolina. O portfólio da Bosch em injeção direta de gasolina consiste numa tecnologia de sistemas coordenados, assim como uma gama completa de componentes individuais. Para fornecer combustível, a Bosch oferece um módulo de alimentação de combustível com uma bomba elétrica, um módulo de depósito e um sensor de pressão. Estes componentes fornecem a quantidade necessária de combustível desde o depósito até à injeção. A bomba de alta pressão comprime o combustível a uma pressão de até 200 bares e armazena-o no rail. Aí, um sensor de alta pressão mede a pressão atual. Montados também no rail existem injetores de alta pressão que doseiam e injetam o combustível sob alta pressão diretamente na câmara de combustão. Os injetores Bosch, com orifícios inovadores furados a laser, fornecem uma flexibilidade máxima na configuração do spray que minimizam a umidificação das paredes da câmara de combustão. Para alcançar a melhor combustão possível, a mistura de ar combustível é feita no interior da câmara de combustão durante a injeção direta de gasolina. O circuito de admissão de ar fornece ao motor a quantidade correta de massa de ar em cada etapa de funcionamento. A quantidade de ar admitido é uma variável e é medida utilizando um sensor de massa de ar. Mais à frente, o sensor de baixa pressão de admissão mede a pressão do ar. O corpo da borboleta controla o fornecimento de ar aos cilindros do motor, aumentando ou reduzindo o diâmetro do coletor de admissão. A mistura de ar e combustível necessita de uma faísca de ignição para iniciar a combustão. Para isto, as bobinas de ignição geram uma alta tensão em torno dos 30.000 volts armazenados momentaneamente e transferidos posteriormente com um impulso de corrente de alta tensão à vela de ignição. A sobrealimentação permite que uma maior massa de ar entre na câmara de combustão, pelo que é queimada uma maior mistura ar-combustível, melhorando a performance. O turbocompressor utiliza a energia dos gases de escape para comprimir o ar de admissão.
Com a injeção direta de gasolina e com o turbocompressor acionado pelos gases de escape, a cilindrada do motor é reduzida, permitindo a implementação de conceitos de downsizing. A perda de performance do motor, resultante da diminuição da cilindrada do motor, é compensada pelo turbocompressor. A unidade de controle do motor Bosch administra as inúmeras funções que um sistema eficiente de gestão de motor deve proporcionar. O desejo do condutor por mais ou menos binário do motor é uma variável importante de entrada para o controle eletrónico. O módulo do pedal de acelerador cumpre os desejos do condutor através de um sinal do sensor. O sensor de rotações da cambota registra a velocidade e a posição da cambota. Outras informações adicionais são emitidas pelos sensores de rotações da árvore de camas, de temperatura ou de detonação. O tratamento dos gases de escape de Bosch contribui para o cumprimento dos regulamentos de emissões internacionais. A sonda lambda planar de banda larga mede o conteúdo de oxigênio no escape, fornecendo assim à unidade de controle do motor a informação básica para a mistura correta. Com o Sistema Único Inovador, controlo do funcionamento da válvula, ou CVO, para os motores com injeção direta à gasolina, a Bosch empregou com sucesso a mecatrónica para fazer uma importante contribuição em cumprir com os limites futuros de emissões obrigatórias, tais como Euro 6 e SULEV. Os componentes-chave do CVO são a unidade Bosch de controle do motor e o injetor Bosch de alta pressão. Ao contrário da injeção convencional, a unidade de controle e o injetor de alta pressão operam num sistema de circuito fechado. Durante a injeção, a unidade de controle interpreta o sinal de ativação e determina a abertura e o fecho da válvula para calcular a duração da fase de abertura. Desta forma, a unidade de controle eletrónico pode calcular as quantidades de injeção reais de cada injeção com tolerâncias mínimas. Este tipo de ativação em circuito fechado torna possível medir até a mais pequena quantidade de injeção com tolerâncias mínimas. A precisão da injeção de gasolina é assim significativamente melhorada e mantém-se durante toda a vida útil da válvula, garantindo um processo de combustão estável. A injeção direta de gasolina da Bosch é a chave para motores limpos e económicos. Como um impulsionador da inovação e um líder na tecnologia, a Bosch desenvolve continuamente a injeção direta de gasolina. Os avanços tecnológicos e os seus componentes, tais como o sistema inovador de controle de funcionamento da válvula e os orifícios de spray furados a laser, entram diretamente também no aftermarket. Desde o desenvolvimento de novos conceitos até ao fornecimento de peças de substituição, a Bosch fomenta a colaboração a longo prazo com os fabricantes de veículos, conseguindo assim a melhor eficiência dos sistemas de injeção direta de gasolina. Bosch. Tecnologia para a vida. Bom, agora que nós já assistimos o vídeo, vamos aqui também ter uma visão geral sobre os sistemas, de injeção eletrônica de combustível multiponto aplicados aos sistemas com motor de ciclo Otto. E o funcionamento é bastante semelhante ao que nós vimos lá no sistema de injeção eletrônica para o ciclo diesel. Então, nesse caso, nós vamos ter também um sistema multiponto, onde esse sistema é mantido sob alta pressão, e esse sistema é mantido sob alta pressão devido à aplicação da bomba, nesse caso uma bomba elétrica aqui no tanque. Nessa linha do circuito da bomba elétrica nós vamos ter também um filtro de combustível, e é claro que é necessário ter um regulador de pressão, porque esse sistema é mantido sob alta pressão, mas é também necessário se ter um sistema, uma válvula de segurança que traga esse combustível de um retorno para o tanque, manter para se manter essa pressão num nível adequado para ser então aplicado através aqui do bico injetor, aqui destacado como número 4, para ser então esse combustível ser injetado numa câmara aqui, nesse caso uma câmara de pré-injeção, antes de ser ele misturado então com o ar de admissão já filtrado nessa pré-câmara para ser admitido aqui junto ao motor. Além disso,
nós podemos aqui ainda destacar no número 5 um sensor, né, de vazão, né? Então aqui tem um destaque, né, sobre o filtro, né, o filtro de ar, e esse ar ele pode ser medido, né, através de um sensor. Além disso, né, nós podemos aqui também destacar o sensor de temperatura do motor, e ainda vamos trazer um destaque para o atuador, né, de marcha lenta, né? E é claro que mesmo, né, em marcha lenta, né, é necessário se ter uma quantidade, né, de combustível sendo injetado, né, para manter o funcionamento do motor. Além disso, né, nós trazemos aqui uma indicação sobre o potenciômetro, né, que aciona o acionamento da válvula borboleta. Essa válvula borboleta ela controla o fluxo de ar trazido aqui para dentro do motor, né? Ela controla com mais ou menos quantidade de ar que é trazido então para o motor. Também nós vamos destacar o sensor de rotação do motor. Aqui na posição 10, o sensor sendo indicado, né, a representação do sensor lambda, que é o sensor que faz a medição, né, a indicação de como que está os gases, né, de exaustão, né, e a partir dessa mistura aqui dos gases de exaustão é reduzido ou aumentado, né, a quantidade de combustível que é debitada, né, através do bico injetor. E é claro, né, que dependendo se essa mistura aqui ela ainda estiver muito rica, né, aqui, é muito rica na exaustão, né, é uma indicação, né, que deve ser reduzido a quantidade, né, de combustível. Isso traz uma maior eficiência, né, no uso do motor. E na posição aqui número 11, né, indicado a unidade, né, de comando, né, onde nós temos aqui principalmente, né, um destaque em relação à quantidade, né, de combustível injetado, né, e esse combustível injetado é também não somente a quantidade, mas também a sincronia, né, para essa injeção. Essa sincronia deve ser feita em função das fases, né, de acionamento do motor, né, e essas fases de acionamento do motor é indicado principalmente aqui pelo sensor de rotação e também pelo sensor de fase do motor. Nós também vamos trazer um destaque aqui para a posição número 12, para essa válvula, né, de ventilação do tanque, né, ou a válvula de purga do canister, né, que é aquela válvula que nós conseguimos, né, fazer uma extração, né, dessa possível água, né, do combustível, principalmente lá nos motores, nos motores, né, de ciclo diesel, e também aqui nesse caso, né, essa válvula traz essa possibilidade. Além disso, né, aqui na posição número 13, né, nós vamos indicar o relé, que traz o acionamento. Nós podemos aqui observar, né, que esse relé ele traz uma possibilidade, né, de acionamento da bomba elétrica. Na indicação número 14, nós vamos ter a bobina de ignição, a indicação, né, da representação da bobina de ignição da vela de ignição aqui, que é um componente, né, muito importante, traz a ignição para essa mistura de ar mais combustível. E aqui como último componente, né, nós vamos trazer também essa indicação do canister, né, que é uma tomada aqui, ó, a partir dos gases, né, evaporados do tanque, né. Esses gases evaporados a partir do tanque, eles são trazidos para o canister, né, que é um componente que funciona como um filtro de carvão ativado. A partir desse produto, esse produto ainda em vapor do filtro passa por essa válvula de ventilação e é trazido aqui novamente para a admissão do reaproveitado, né, aqui para a admissão já na linha, né, de admissão de ar mais combustível. Então, esses são aqui alguns componentes, né, da injeção, né, eletrônica multiponto, né, bastante comum aplicada aí nos veículos modernos. Mas nós estávamos falando, né, dos sistemas, né, de injeção de combustível nos motores ciclo-Otto, nos
nos motores ciclo Otto, né, nos sistemas mais modernos, né. Agora nós vamos falar, né, da alimentação, né, de combustível, né, nos motores ciclo Otto, nos sistemas, né, aplicados aos sistemas mais antigos. E nesses sistemas mais antigos, né, nós tínhamos um componente que era o carburador. E o funcionamento do carburador é baseado, né, no princípio de Bernoulli. Então, nós temos aqui uma válvula, né, de Bernoulli, uma válvula Venturi, e nesse caso nós temos aqui então a válvula borboleta, e essa válvula borboleta vai trazer uma maior ou menor aspiração de ar para o motor. Então, quanto maior essa abertura produzida aqui pela válvula borboleta, nós vamos observar uma maior aspiração de ar para o motor. E essa maior aspiração de ar, devido a esse estrangulamento causado pelo Venturi, por essa válvula Venturi, isso vai trazer uma pressão negativa, uma pressão estática negativa. E essa pressão estática negativa faz com que traga um arraste desse combustível que está aqui alocado nessa cuba. E aqui nós então temos uma pequena abertura chamada de giclée. E essa abertura, né, então nós temos aqui a transferência, né, do combustível. Então, caso, né, a válvula borboleta, né, esteja numa posição mais aberta, e isso é controlado em função da aceleração e da rotação do motor. Caso então esteja mais aberta essa válvula borboleta, né, uma maior quantidade de ar vai ser aspirado para o motor, fazendo com que uma maior quantidade de combustível seja levado também para o motor, né, devido a esse princípio do Venturi. E isso acontece também, né, quando ocorre o fechamento aqui dessa válvula, né? Então, um maior fechamento aqui, um nível, né, de fechamento dessa válvula borboleta também, isso vai trazer uma menor quantidade de ar sendo arrastado, né, sendo succionado aqui para o motor, e isso vai trazer uma menor quantidade, né, de combustível sendo levado, né, para o motor. E aqui nós então temos a representação, né, do princípio, né, de funcionamento do carburador, e nós temos aqui então uma imagem, né, que ilustra também esse carburador. Então aqui, por exemplo, né, nós vamos ter a entrada de ar, aqui nós temos, né, a posição de entrada, né, do combustível no carburador. Nós também podemos identificar nessa parte a cuba onde nós vamos ter a posição, né, da quantidade, né, de combustível. Nós também podemos aqui observar o eixo, né, da válvula borboleta, né? Então aqui nós temos o eixo da válvula borboleta, e aqui também nós podemos observar, né, a posição para a tomada aqui do acelerador também, que faz esse controle aqui também, que tem o controle associado também nessa válvula borboleta. Então, nós aí dessa forma, né, nós detalhamos, né, os sistemas, né, de alimentação de combustível, né, para os motores, né, ciclo diesel e para os motores ciclo Otto. Lembrando que lá para os motores, né, ciclo diesel, nós nos sistemas, né, de injeção mecânica, né, nós podemos observar bombas de pistões em linha ou as bombas rotativas, e nos sistemas, né, de injeção eletrônica aplicada aos motores ciclo diesel, né, normalmente nós vamos ter uma bomba injetora rotativa que alimenta um sistema de alimentação multiponto, né, mantido sob pressão. E também aqui nós vimos nos sistemas, né, os sistemas, né, de injeção aplicados aos motores, né, ciclo Otto. Aqui nós finalizamos, né, mostrando um sistema de injeção mecânica, né, formada pelo carburador, e também mostramos o
sistema de injeção eletrônica. Feito isso, eu digo até mais e obrigado.